Boa noite a todos, todo mundo bem? Sexta-feira santa, feriado, casa lotada, isso é bom. Sejam bem-vindos. Todas as sextas-feiras eu passo o mesmo dilema, que é pensar o que conversaremos. Todas as sextas-feiras. Ah, mas é a espiritualidade que fala. Claro, fala. Mas fala através de um bruto, né? E para um bruto falar, o bruto precisa entender. Então, eu não tenho como não pensar. São 11 anos que eu trabalho junto com o mentor Oikenaz e o mentor Lázaro. 11 anos é muito tempo, mas parece tão pouco tempo. E antes desses 11 anos, tem mais alguns anos que eu chegava no lar e sentava, como vocês estão, e ficava vendo como era o trabalho, como era o processo. E ficava almejando, né, que um dia poder servir mais. Né? E aí rezava e me oferecia para a espiritualidade, dizendo, quero trabalhar, me deixa trabalhar. Né? E aí eu via, na época eu já fazia algumas palestras bem leves, assim, dentro das minhas pequenas possibilidades, e eu ficava pensando, como seria fácil se eu tivesse a possibilidade de trabalhar como o Gilberto trabalha. Gilberto era um médium que antes, né, que ele vinha e ele dava passividade a seus mentores, que se chamava mentor Kilmak e mentor Ur. Ele vinha e dava essas passividades e eu ficava pensando, que coisa fácil, né? Porque ele chega bem louco da vida, porque o Gilberto, eu sou grosso, mas o Gilberto me ganha, assim, né? O Gilberto me ganha. Meu irmão Gilberto é mais grosso que parafuso de patrola. É impressionante, assim. E aí sempre escutava aquelas lindas mensagens provindas da espiritualidade, porque a gente precisa concordar, eles sabem o que dizer. A gente está cansado de ouvir falar de amor, mas parece que quando eles falam de amor é um amor diferente, que as mesmas palavras nos fazem refletir outras coisas. E eu achava lindo aquilo, né? Porque parecia que cada frase era um chapéu que cabia na minha cabeça. Né? Eu me sentia o chapeleiro maluco do Alice no País das Maravilhas. E aí eu dizia, trabalhar assim é fácil, né? O cara não precisa ficar a semana inteira preparando uma palestra para poder vir lá na frente, gaguejar e errar metade do que planejou, né? Assim é fácil, se ajoelha a espiritualidade. Pois bem, a gente precisa tomar muito cuidado com o que pede. A gente precisa tomar muito cuidado com o que pede, porque nesses 11 anos, o que eu achava que era fácil, até agora não apareceu a facilidade. Nesses 11 anos as coisas não foram fáceis, não são fáceis, porque a espiritualidade nos cobra bastante, né? Eles nos dão bastante, mas ele nos cobra bastante. Então a gente precisa, acima de tudo, aproveitar nossa sexta-feira de hoje para pensarmos em algumas coisas. A primeira, nós sabemos que Jesus não morreu hoje, né? Voltando 2000 anos atrás, nós temos que ter essa consciência. Jesus não morreu hoje, porque essa data é móvel. Isso é uma data móvel, que é uma data feita em cima de festividades e, acima de tudo, em relação à Lua. Então, a data é ilusória. Né? Jesus não morreu hoje. Porém, nós respeitamos uma tradição que nos leva à reflexão deste momento. A reflexão de alguém que se entregou por amor a um esclarecimento geral. A um amor de alguém que veio para dizer que naquele momento terminava um período de prova, um período de primitivismo e começava uma nova era na humanidade. Uma era que agora a gente está querendo fugir a todo custo, que se chama provas e expiações. Jesus foi o marco. Termina-se o mundo primitivo, começa-se o mundo de provas e expiações. Agora nós estamos felizes da vida porque a gente consegue botar a cabeça para assim, no mundo regenerativo. Mas voltamos para provas e expiações.
porque a nossa vida nos cobra provas e expiações, mas nós viemos e respiramos regeneração. Pois bem, todas essas fases são muito boas e nos fazem refletir isso. Nós sabemos que o mundo regenerativo vai ser infinitamente melhor do que o mundo que nós vivemos. Mas o mundo regenerativo não vai surgir com um estalar de dedos e nem com a varinha mágica da sininho. Então, ela vai exigir muitas coisas de nós. Coisas que a espiritualidade já vem desde o advento do espiritismo, que foi com a codificação da obra básica, vem nos alertando da necessidade da nossa reforma interior, de nós transformarmos quem somos. Chico, que todos conhecem, um grande trabalhador da doutrina espírita, ele já veio nos dizendo que, nesse período, nós já estaríamos com espíritos reencarnados da segunda leva do espiritismo. Ou seja, não somos mais a primeira reencarnação espíritas. Nós já estamos na segunda ou na terceira, em alguns casos, de espíritos que renascem com a doutrina espírita sendo carregada como nova diretriz. Então as coisas estão realmente tendo uma tendência muito grande de mover-se. Porém nós, como de praxe, ansiosos, porque a ansiedade é um negócio que nos domina mais do que nós gostaríamos, é por isso que o consumo de ansiolíticos está sendo cada vez maior, só que por devidos a descontroles, mas esquecemos que o descontrole, na verdade, é espiritual. É espiritual, não é a nossa ânsia pelo novo que nos faz ter que tomar medicação para frear. A medicação tem que ser tomada. Se o médico diagnosticou, a gente toma sem problema nenhum. Eu parei de tomar poucos dias atrás com a autorização do médico. Tem que ficar bem claro isso. Ele disse, deu. Então, feliz da vida, mas a gente tem que tomar. Nada Jordelê não é contra a medicação. Mas é apenas uma reflexão. Por quê? Porque nós estamos querendo algo novo. Porém, a gente faz a mesma coisa todos os dias, da forma velha. A forma velha, nós conhecemos os resultados. Fazer a mesma coisa querendo um resultado diferente, a gente não consegue. A gente precisa mudar para que os resultados sejam diferentes. E mudar entra exatamente no ponto em que nós mais estamos trabalhando, que é a nossa reforma íntima. Porque nós precisamos nos mudar. Porque nós sabemos que o nosso desequilíbrio emocional nos leva para aquele caminho, para aquela condição, a qual nos faz sofrer amargamente, nos faz o coração bater mais forte, nos faz inúmeras outras coisas. Porém, hoje, sexta-feira, que teoricamente Jesus foi crucificado, nós precisamos pensar que talvez nesse momento nós temos uma grande parcela nisso para refletirmos. Porque ontem foi um dia mais importante de todos. Porque ontem, em algum momento do nosso dia, nós estivemos presentes nas hostes de Pedro. Talvez ontem nós por 3 vezes negamos o cara. Não. Como? Acho que não. Talvez ontem nós beijamos a face de Jesus. Ou traindo. Ou seja, nós, com os 12 apóstolos, nós temos uma relação íntima. Porque os 12 apóstolos nos representam. A humanidade é representada por esses 12. Em algum momento nós estamos traindo. Claro, vamos pensar que não é Jesus nesse caso, mas vamos dizer que nós estamos nos traindo. Em algum momento, talvez, nós tenhamos estado em uma das falanges dos 12 apóstolos. Agora, talvez hoje nós sejamos ainda como Tomé, a gente duvide. Mas será que é? Então precisamos de uma vez por todas nos compreender. Precisamos parar com tudo que nós estamos fazendo e refletir um pouco mais. Por quê? Porque a vida é cíclica.
Aquilo que nós enfrentamos hoje, se aprovados nas nossas provações, cessarão. Se não aprovados, não tem problema nenhum. Nós teremos que provar uma vez mais, amanhã ou depois. E assim a gente vê com todas as situações. Hoje a gente tenta botar sujeira embaixo do tapete. Ninguém vê. Mas um dia nós mesmos vamos ter que erguer aquele tapete e vai ver. Pá, eu deixei aí. Eu, esses tempos, perdi meus documentos. Não achava de jeito nenhum. Encontrei embaixo de um tapete. Como foi para embaixo do tapete? Claro que eu não botei meus documentos ali. Mas por algum motivo, o tapete me fez refletir. Hoje, eu desrespeitei meus pais. Porque meus pais são muito católicos. Mesmo sendo conhecedores e médiums, eles são mais católicos do que espíritas. E eles me ligaram ontem dizendo que eu tinha que jejuar hoje. Sim, eu tenho 41 anos e os meus pais ainda acham que eu tenho 5 anos. Sim, eu sou dessa leva. Não sei como que é vocês, mas os meus pais são assim. Meu pai também me proibiu hoje de eu andar de bicicleta. Não, porque não pode. Claro que eu andei de bicicleta hoje, feriado, sol lindo, né? Marcando chuva para amanhã, como que eu não vou fazer meu treino hoje? Desrespeitei meus pais em duas coisas. No exercício físico, que não podia, que era pecado, para eles é pecado, e no jejum. Pois bem, mas, refletindo sobre isso, né? Refletindo bem sobre isso, a gente precisa pensar uma coisa. Hoje, pela primeira vez, eu acordar, eu rezei para agradecer. Porque eu não tenho o hábito de agradecer de manhã. Desleixo meu mesmo, desleixo. Mas hoje de manhã me deu uma vontade de agradecer. Porque nesta madrugada, durante as minhas projeções espirituais, eu pude vivenciar uma coisa que talvez tenha sido a resposta que eu estava esperando. Eu estou num dilema muito grande, se eu continuo estudando, se paro, se mudo de área, eu estou num dilema muito grande. E essa madrugada eu tive um sonho muito bacana, que eu estava, uma vez mais, estudando trompete. E faz muito tempo que eu não estudo, para que fique bem claro isso. Eu me mantenho, mas estudar não estava. E eu estava estudando um concerto que toca muito meu coração. Toda vez que eu escuto aquele concerto é como se aquela música fizesse parte de mim. E eu estava tocando aquele concerto. Mas engraçado que eu também estava andando de bicicleta um pouco antes de tocar isso. Só que sonho, né? Sonho a gente precisa fazer. E na bicicleta eu era cicloturista. Os trompetes estavam comigo. Porque quando eu cansasse de pedalar eu podia tocar trompete. E o mais engraçado de tudo, que eu parei com conversar com outro ciclista e esse outro ciclista pediu se eu tinha surdinas para vender. Surdinas é um equipamento que a gente usa para abafar o som. Coincidentemente, eu tinha na minha bicicleta uma surdina para vender, Claro que eu não estou vendendo nenhum equipamento, que fique bem claro isso. Mas, ao acordar de manhã cedo, eu comecei a parar para pensar por que esse sonho se tornou tão claro para mim. Porque a gente sabe, as projeções espirituais, elas são muito sutis. Principalmente porque o nosso véu do esquecimento nos impede a lembrança de tudo que ocorre no plano espiritual. Por exemplo, nós não podemos lembrar, nós não podemos trazer a memória clara de um resgate de um irmão perseguidor nosso. Nós não podemos, porque isso pode gerar transtornos ainda maiores para o nosso irmão desencarnado ou até mesmo para nós. Então ficam pequenos resquícios de lembrança de uma saudade, de alguma coisa que aconteceu, e aí começam a mesclar com imagens que possam ficar armazenadas no nosso despertar. Porém, nessa lembrança, eis que quando eu me deparo com esse irmão que estava querendo comprar um equipamento meu, era um irmão que seguido eu encontro nas projeções espirituais. Seguido eu encontro ele. E as primeiras vezes que eu encontrei ele, ele estava numa situação muito debilitada, com as formas completamente transtornadas, bem monstruosas assim. E essa vez ele estava humano perfeito, pele extremamente lisa. Então, a espiritualidade agiu, mostrou que o bem se realiza,
mostrou que tudo que nós fazemos tem um propósito maior. Tem um propósito maior. Então, cabe nesse momento a grande reflexão, que quem me trouxe isso foi ontem um vídeo que eu assisti de um cachorrinho chamado Crispo, né? Que é Crystal Power, a origem do nome. Mas o Crispo, ele foi muito criticado pela sua escolha. E aí, eis que nós vivemos um momento em que tudo está à beira do abismo. Parece que nós andamos o nosso dia a dia com um botão vermelho e com o dedo em cima. Na dúvida eu aperto, né? Acaba com tudo. Parece que a nossa vida ultimamente está assim. Nós estamos no limite absoluto de nossas forças emocionais e muitas vezes físicas, e nós estamos loucos para resetar. Pois ontem resetaram o pobre coitado do Crispo, né? Mas bem, e aí a espiritualidade me lança, enquanto eu assisti aquilo, eu disse, meu Deus do céu, pobre Crispo. E aí o mentor Ekenazi me diz assim, meu filho, eis uma boa oportunidade para tu refletir sobre julgamento. Porque nós julgamos. Mas a tu olhar esse vídeo, tu pode olhar pelo menos com 2 ângulos de visão. A primeiro, de quem está criticando. Então tu vê o problema exposto ali. Mas tu pode olhar também pelos olhos daquele que foi apenas buscar amor. E aí tu não tem mais problema nenhum. Porque daí tu não vê mais problema. Porque tu vê amor. A escolha está no nosso livre-arbítrio. Algo que a doutrina dos Espíritos tanto nos reforça. Qual nós vamos escolher? Apertar o botão ou tentar compreender que, acima de qualquer atitude, existe um gesto, que é o amor. E então a gente se depara uma vez mais com os nossos adversários espirituais ou físicos. Nos deparamos uma vez mais de frente com eles. E nós temos a opção de tirá-los ou abraçá-los. Será que no instante em que nós beijamos a face do Cristo, nós não nos tornamos adversário dele? Obsessores? Perseguidores? Porque fomos nós que entregamos. Fomos nós que negamos. Porque nós dizíamos que amava, mas não amava. Nós dizemos que amamos, mas ainda não amamos. Nós temos vergonha de dizer, e isso eu admiro nossos irmãos evangélicos, porque eles não têm problema nenhum em dizer que amam. Isso é admirável. Mas nós, sim, já que tu falou, né, mas melhor, a gente tem uma tendência a deixar o escondido, a deixar um passo atrás. Porém, nesse momento tão importante da nossa Sexta-feira Santa, e para que eu possa terminar essa introdução, vamos refletir um pouco mais sobre o que temos em nossas mãos. Nós temos tudo para viver em paz. Nós temos tudo para sorrir mais. Nós temos tudo para nos curar de qualquer situação. O que nós vamos fazer? Vamos esperar até domingo para ressuscitar e então fazer? Ou vamos ressuscitar de uma vez já hoje mesmo e vamos começar a fazer a coisa diferente? E fazer a coisa diferente talvez seja reforçar nossas orações de manhã e de noite. Talvez já seja um grande passo. Talvez seja botar o Evangelho no lar uma vez na semana. Talvez seja tirar o pé do acelerador no momento da discussão. A gente começou a falar coisa difícil, né? Porque na discussão o bicho pega. Talvez a gente precise olhar ali fora as coisas belas. Vocês, ao virem para cá, ao entardecer, vocês tiveram a oportunidade de olhar para o céu
hoje? Olharam para o céu? Está lindo? A lua, lindíssima. Está lindíssima. É um presente de Deus para nossos olhos. É um presente de Deus. A natureza nos presenteia. E aí começa a fazer sentido que o Wagner e o Leandro, amigos de coração meu, trabalhadores do lar que estão temporariamente afastados, diziam que tenhamos olhos para ver e ouvidos para escutar. Eu acho que o Ellison lembra bastante dessas frases, né? Cara, às vezes não parece não ter sentido nenhum, mas com o tempo elas ganham uma profundidade tão grande em nós, porque às vezes a beleza da natureza está no nosso companheiro, na nossa companheira. Às vezes o mundo todo está perdido, está do avesso, estão chacoalhando a gente. E eu tenho tido umas DR com Deus aí, né? Porque quando é DR eu converso direto com o chefe. Eu, um tempo atrás, quando estava ruim, eu conversava com o Ekenaz. Eu vi que não dava resultado muito, né? Aí começou, não, tá, vou ver o mentor do mentor, né? Porque tem. O Ekenaz também tem o seu orientador espiritual. Tá, vou tentar com, quem sabe, né? Não. Tá, vou tentar com o Lázaro. Foi a pior coisa que eu fiz, porque ele me dava mijada ainda, né? Então com o Lázaro não dá para conversar. Vocês podem, eu não, né? Eu não falo mais com ele. A última tentativa, ele veio para me dizer que eu não ia desencarnar e terminou o assunto. Então com ele eu não converso mais para essas coisas. Então eu comecei, não, peraí, Jesus dizia, pai, tá, então também não vou mais conversar com Jesus nesses momentos difíceis, vamos direto a Deus. Então eu já elimino a negociação, vamos direto com o chefe. E ele também não tem me escutado muito quando eu estou ruim. Mas, às vezes eu vejo que talvez ele está se fazendo de salame comigo, né? Talvez ele esteja se fazendo salame comigo, porque quando eu encontro pessoas queridas a mim, elas chegam e elas têm tanto brilho no olhar que só pode ser ele me olhando e dizendo, tá, eu sei, a gente está aqui, te acalma. Então a gente precisa olhar um pouquinho melhor ao nosso redor e ver que Deus age. E ele age, a gente não sabe como. De alguma forma ele vai agir, né? Que a sexta-feira de hoje, da semana que vem, para que a quinta-feira de ontem, da semana que vem, para que a quarta, para que a terça, para que a segunda, já que vivemos uma Semana Santa, né? Que essa Semana Santa seja todos os dias santo para vocês. E que todos os dias nós tenhamos coragem de nos tornarmos um pouco mais santos. Nós tenhamos coragem de ser um pouco mais santos. Porque as coisas vão se resolver. E aí nós vamos ser regenerados. E nós regenerados, a gente não vai querer estar no mundo de regeneração. A gente vai querer voltar para o mundo de provas e expiações. Sabe por quê? Porque nós vamos ter que resgatar os nossos irmãos que a gente ama por demais, que estão lá na prova e expiação, e a gente vai ter que trazê-los. Então o ciclo continua. Porque ser feliz e não ter ninguém perto da gente que a gente ama também não deve ser bom. Agora, ser feliz junto de quem a gente ama, deve ser bom demais. Porque se aqui no mundo de provas e expiações é bom, né? Imagina no plano espiritual. Lembramos disso? Lembramos disso e a gente reconstrói todos os dias. E aí, quem sabe, Jesus falará aos nossos ouvidos. Tenha fé. Porque a fé pode te curar. Todos nós aqui buscamos a cura de alguma coisa. Mas a cura somos nós. Nós somos a cura. Nós somos a cura para nós mesmos. Nós somos. Eu falei alguns meses atrás sobre um caderno que eu escrevi as vontades que eu tinha, né? Eu realizei todas aquelas vontades. Acho que eu precisaria escrever de novo mais 20 vontades para ver se eu vou realizá-las, as 20 vontades. E o mais engraçado é que hoje eu tenho vergonha das minhas 20 anteriores, porque todas as minhas 20 de trás eram só materiais. Eu não prestei para escrever nenhuma linha o quanto eu queria ser feliz. Mas eu falei tudo que eu queria ter.
para ser feliz. Eu tive e não sou tão feliz, mais feliz do que eu era antes, porque hoje eu quero outras coisas. Mas, toda sexta-feira, me invade um sentimento tão grande de saber que eu vou estar aqui, que eu não sei explicar para vocês. Eu não sei explicar para vocês qual é o sentimento que eu tenho ao vir na sexta-feira aqui. Porque esta casa, humilde, pequena, claro, era um pouco diferente na Presidente, mas hoje é esta casa. Ela transformou a minha vida. Ela transformou. E eu tenho certeza que ela pode transformar vocês. Eu tenho certeza disso. Porque se consegue mexer no Jordelei, mexe com qualquer um. Vocês não fazem ideia quem eu sou. Esse tijolo é mais fácil de mudar do que eu. E a casa consegue. A casa conseguiu. Jesus conseguiu. Quarta-feira, o mentor já pediu para mim parar, eu também prometo para vocês que eu paro. Quarta-feira nós tivemos um trabalho mediúnico, e nós temos o trabalho mediúnico que é para conversar com nossos irmãos desencarnados. E na quarta-feira nós tivemos um resgate tão lindo de um irmão que realmente estava necessitando muito da nossa atenção. Muito. E nos ensinou por demais da sua condição, de onde estava, né, de como foi o processo. E o mais lindo de todo, que todo o resgate ocorreu, aí isso é plasmado espiritualmente, né, ocorreu às margens do Rio Jordão. Quarta-feira agora. Foi plasmado, a espiritualidade plasma às margens do Rio Jordão. Então lá estava, uma vez mais, João Batista a batizar. Estavam mais um monte de irmãos aguardando o seu momento de ser batizado. E esse irmão foi levado até lá. Ele foi mergulhado nas águas, ele foi limpo pelas águas do Jordão plasmado. Mas o mais lindo de tudo era que ali estava Jesus. Ele estava ali, em cima de uma pedra, de mãos abertas. Com uma energia que não tem como explicar. Se alguém que passou mais de 1000 anos perdido na ignorância foi recebido por Jesus, como que nós, que já abandonamos momentaneamente a ignorância, não seremos abraçados por Ele? Feliz Páscoa a todos. Que a ressurreição de domingo seja a nossa. Fiquem em paz.